Aleluia. Aleluia. Menos de mim, mais de Deus. Quanto mais nós nos diminuirmos, como diz João Batista, mais ele cresce. E o importante é que ele cresça e que nós diminuamos. Amém? Queridos irmãos, uma palavra de Deus para o seu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 15, do verso 21 ao verso 28. Mateus, capítulo 15, do verso 21 ao verso 28. Mateus, capítulo 15, do verso 21 ao verso 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja feito, ou seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha ficou curada. Amém? Queridos irmãos, com a nossa mente finita, com a nossa mente limitada, nós temos que admitir que Deus é um grande mistério. A Bíblia diz que Ele é insondável. Eu diria que pouco ou quase nada nós conhecemos acerca de Deus. Tudo aquilo que nós conhecemos de Deus é pela sua palavra, pelas nossas experiências espirituais e pela misericórdia dele em usar o seu Santo Espírito para nos revelar quem ele é. Mas o certo é que quanto mais sabemos acerca de Deus, mais consciente nós nos tornamos que nada sabemos a seu respeito. Eu acredito que quanto mais nós nos aprofundamos no conhecimento de Deus, mais consciência nós tomamos das nossas limitações, da nossa finitude, da nossa pequenez. O salmista, quando falava a respeito de si e clamava pela misericórdia de Deus, ele dizia: lembra-se de que nós somos pó. E Paulo, depois de ter escrito boa parte da sua carta aos Romanos, e aí ele escreve algumas coisas difíceis de entender,
complicadas de entender, até porque a carta de Paulo aos Romanos é a sua carta mais teológica, mais profunda e mais difícil de entender. E depois que ele escreve acerca da ação de Deus, da soberania de Deus, do agir de Deus, ele expressa assim: ó profundidade de riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem foi o seu conselheiro? Em outras palavras, Paulo estava dizendo: Deus não se explica. Deus é infinitamente grande. Ele é infinitamente insondável. Como explicar, o fato de Deus ser bom, o fato de Deus ser amoroso, e algumas pessoas recebem a resposta de suas orações e outras não recebem a resposta das suas orações. Isso mexe muito com a nossa fé. A gente tem que admitir. Nós somos limitados. A gente não compreende tudo. A gente sempre compreende parte. Na verdade, eu acredito que a gente conhece a ponta do iceberg. Deus é insondável. É inexplicável nas suas ações e nas suas atitudes. O que a gente sabe sobre os 7 Espíritos de Deus descritos no livro do Apocalipse? Como que a gente vai entender a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença? Como que a gente vai entender os seus atributos, tanto os seus atributos comunicáveis, como os seus atributos incomunicáveis? Como entender Deus conciliando amor e justiça? A linguagem humana, ela é muito limitada para entender aquilo que Deus é. Os escritores sagrados fizeram um esforço enorme e com a iluminação e direção do Espírito Santo para tornar Deus conhecido. No entanto, queridos, para mim, um dos maiores mistérios da fé é o silêncio de Deus. O silêncio de Deus se constitui em um dos maiores mistérios da fé. É quando Deus parece que não está por perto. É quando Deus parece estar ausente. O céu está blindado. O céu está lacrado. Não se move em nossa direção, nos nossos sofrimentos, nos nossos temores, nas nossas angústias, nas nossas perplexidades. Como que a gente explica isso? Quando Deus é misericordioso, mas não parece ser misericordioso. Quando Deus é amoroso e parece não amar. Quando Deus quer fazer e parece não querer fazer. Não tente entender essas coisas, porque certamente nós não entenderemos. Quando Deus não parece ser nem um pouquinho misericordioso, pelo contrário, Ele parece indiferente. Como que a gente explica? Pedro é libertado e Tiago é decapitado. Como que a gente explica isso? Como que a gente explica? Paulo cura muita gente
Diz o texto bíblico que até os seus aventais de trabalho tinham em si esse poder de estar curando. Mas a cura não chega ao seu discípulo mais fiel, Timóteo. Timóteo, ele tinha um problema de estômago, uma dificuldade gástrica, que Paulo certamente orou por ele. Mas como ele não foi curado, Paulo diz: olha, meu filho, só tem uma saída. Mistura um pouquinho de água com vinho, bebe, isso vai te ajudar. Eu não tenho dúvida de que Paulo orou por Timóteo, para que ele fosse curado, mas ele não foi curado. Paulo ora por si mesmo, por conta de um espinho na carne, um agente da parte do inimigo que o esbofeteou. E depois de orar 3 vezes, o Senhor disse: chega, não vou te atender, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo teria N razões para apresentar nas suas orações. Ele poderia dizer: Senhor, tenho que fazer missões. Senhor, tenho que viajar. Senhor, tenho que ministrar. Senhor, tenho que ensinar. E Deus disse: vai ensinar, com esse espinho, com essa dor. Vai ensinar com essa situação. Deus não retira dele o espinho que ele tinha na carne. E aí, quando a gente olha para esta passagem da mulher cananeia, a gente fica perguntando: por que ele prefere agir como agiu com essa mulher? Primeiro, com indiferença. Depois, com ostensiva negação. Por quê? Porque ela era gentílica? Certamente não. Ele não tratou assim um centurião romano, que necessitava de cura para o seu servo. Então não era porque ela era gentílica. E a pergunta persiste: por que palavras aparentemente tão duras e observações tão rigorosas, tão rígidas? Eu acredito que essa história da mulher cananeia nos aponta para 3 verdades fundamentais em relação a Deus e a nossa fé. A primeira verdade é que algumas vezes Deus deseja converter o nosso desespero em atitude construtiva. Ele sabe que a dor quebra. Ele sabe que a dor humilha. A reação desta mulher à dor, ao desespero, mostraria exatamente qual era a têmpera dela, qual era o caráter dela, qual era a fé dela. Deus não desperdiça luta na vida dos seus filhos. E às vezes, Ele deseja converter o nosso desespero em atitudes construtivas. A dor, ela pode tanto nos enterrar, quanto ela pode nos ressuscitar. C.S. Lewis dizia: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do prazer, nos fala mediante a nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio da nossa dor. C.S. Lewis dizia que a nossa dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo, para despertar um homem que não quer ouvir, para despertar um homem que caminha pela vida de forma indiferente,
Nesse sentido, eu não tenho dúvida nenhuma de que a dor cumpre um papel muito importante na existência humana. Se nós não sofrêssemos dores, ninguém suportaria a nossa prepotência. Se nós não sofrêssemos dores, ninguém suportaria o nosso orgulho, as nossas vaidades. Se nós somos um pouco humildes, se nós reconhecemos um pouco as nossas limitações, é porque às vezes passamos por processos de dor. E nesse sentido, é melhor a dor estando perto de Deus, do que a prosperidade longe de Deus. É melhor o sofrimento estando aos pés do Mestre, do que experimentar o sucesso mais longe do Mestre. A dor é esse megafone de Deus, para despertar o homem, para despertar a mulher. O sofrimento, ele pode gerar uma certa letargia, mas às vezes nos leva a lutar. Tozer falava que a Bíblia tem muitas coisas a dizer do sofrimento, e grande parte daquilo que ela fala é extremamente animador. Quando você lê sobre o sofrimento de Jó, é muito animador. Quando você lê o sofrimento desta mulher, é muito animador. Quando você lê sobre o sofrimento daquele pai que leva o seu filho para os discípulos de Jesus curar, e ele expressa a sua dor, e depois Jesus o visita, isso é muito animador. É animador, exatamente porque nós sabemos que com Deus o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sofrimento pode gerar essa situação de letargia, mas pode nos levar a lutar. Visby escreveu que o Calvário é a grande prova que Deus dá de que o sofrimento segundo a vontade divina sempre conduz à glória. Aleluia. Pastor, eu estou sofrendo por causa da minha fé, isso conduz à glória. Pastor, eu estou sofrendo por causa dos meus valores, isso conduz à glória. Eu estou sofrendo porque eu não quero abrir mão da minha fé, isso sempre conduz à glória. Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando sofrer, quando forem injuriados por minha causa, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A dor, ela pode exatamente gerar essa glória. Aliás, Paulo diz que essa leve e momentânea tribulação não há de ser comparado com o excelente peso de glória que está reservado para cada um de nós. A angústia, ela pode até nos jogar no marasmo existencial, mas pode ser a força que nos leva a lutar. Eu fico pensando em Paulo quando ele estava na prisão. Paulo estava preso por amor de Cristo. E aí ele olhou à sua volta e certamente disse: alguns desses homens que estão aqui me assistindo podem ser alcançados. Eu não vou perder tempo. Ei, querido, não perca tempo no teu momento de dor. Não perca tempo no teu momento de sofrimento. A linda borboleta, ela é fruto exatamente de uma metamorfose. Ela sofre para se transformar na beleza colorida que ela é. Rubem Alves escreveu: ostra feliz
não constrói pérolas. Eu tinha uma professora que ela dizia: o mundo ganha movimento através dos angustiados. Geralmente gente feliz não produz nada, mas os angustiados dão movimento ao mundo. Você que é mãe, você que é pai, você que é filho, você que é irmão, não despreze, não considere a dor como sendo ausência de Deus. Considere a dor como sendo um processo que vai produzir um peso extraordinário de glória na sua vida. Quando Paulo estava preso, ele disse: eu estou preso, mas escrever eu posso. E dali ele escreve boa parte das suas cartas, que são hoje parte do Novo Testamento. Olhe para cá. O que você está fazendo nessa condição de sofrimento que você está atravessando? Pastor, resolvi, estou de greve, não oro, não jejum, não peço mais, não falo mais. Ei, Deus não vai se comover com o teu biquinho. Aleluia. Elias estava lá, morreu todo mundo, só eu fiquei. Tadinho de mim. Aí a esperança que a gente tem é que Deus diga: Elias, vem aqui, deita no meu colo. Deus bate no ombro dele e levanta, rapaz. Ainda tem muita coisa para fazer. Você vai ungir rei, você vai ungir profeta. Ei, querido, ei, querida, esse seu sofrimento não é para te mandar para a sepultura. Esse sofrimento é para criar, gerar, como na sua vida, um peso excelente de glória. Se você acredita na palavra de Deus, levante as suas mãos para os céus e glorifique a Deus. John Bunyan, na cadeia, ele escreveu um dos maiores clássicos da literatura cristã, O Peregrino. Livro de cabeceira de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Spurgeon leu O Peregrino pela primeira vez aos 6 anos de idade, e depois releu mais de 100 vezes. Não é sem razão que Frida compôs aquela melodia: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Spurgeon tem como seu livro de cabeceira um livro que é produzido na prisão. Escreva alguma coisa no sofrimento, depois escreva alguma coisa na alegria e compare. Aquilo que você escrever na tristeza, na dor, é muito mais autêntico do que aquilo que você escrever na alegria. Os teus melhores momentos não são aqueles que você pensa que são, aqueles que você, está tudo dando certo, está tudo encaixado. Talvez os melhores momentos na tua vida é quando tudo está embaralhado. É nessa hora que Deus está fazendo o homem que você é, fazendo a mulher que você é, o cristão que você é. Em segundo lugar, algumas vezes Deus deseja que os nãos finais sejam insuficientes para nos desencorajar de ir à luta. Como é que pode ser isso, pastor? Ora, existem algumas virtudes que elas só acontecem em resposta à adversidade. Um dos bons livros que li, de Caio Fábio, Resposta à Calamidade, que nos mostra claramente que algumas virtudes, elas só se manifestam em resposta à adversidade.
coragem, perigo, ameaças. Heróis não nascem prontos. Heroínas não nascem prontas. Se fosse assim, seria tranquilo demais. Eu estou te trazendo ao mundo, você está prontinho. Não. Heróis e heroínas não nascem prontos. São forjados. Quase todos os heróis um dia foram covardes. Quase todos os heróis um dia foram medrosos. E Deus quer que esses não finais sejam insuficientes para nos desencorajar de ir à luta. Por isso a Bíblia diz: batei, batei, amém? E abrir-se-vos, busque, busque, porque aquele que busca, encontra, a porta se abre. A paciência não nasce com alegria. A paciência não nasce com o sucesso. A paciência nasce com a adversidade. Todo homem paciente, toda mulher paciente, um dia passou pelo vale, passou pela fornalha, passou pelos momentos mais difíceis na sua vida. Há 4 coisas que Cristo elogia no Novo Testamento. Ele elogia a fé pelo menos de 4 pessoas. Ele elogia a fé do paralítico de Marcos 2. Ele elogia a fé de Bartimeu na porta da cidade de Jericó. Ele elogia a fé de centurião que desejava a cura do seu servo. Ele elogia a fé da mulher cananeia, da história que nós acabamos de ler. 2 deles são gentios, mas em todos eles houve uma atitude. Eles foram além da barreira imediata. Eles trocaram um não por um ainda não. Eles trocaram um não por um ainda não. Às vezes a gente para no meio do caminho e Deus está querendo ver, saber, nos testar se a gente assimila, aceita todos os nãos como sendo definitivos da nossa vida. Pastor, eu entreguei os pontos. Você veio aqui nesta noite para pegar os pontos de volta e trocar o teu não por um ainda não. Ei, Deus já resolveu aquele problema? Ainda não. Deus já fez aquela obra na vida do teu filho? Ainda não. Do teu marido? Ainda não. Aleluia. Quando Deus olha para aqueles que trocam o seu não por um ainda não, Ele diz: está me esperando, está me aguardando. Esperei com paciência no Senhor, diz o salmista, e Ele ouviu o meu clamor. Quando você ouvir um não, diga para você mesmo que aquele não pode ser um simplesmente ainda não. Diga para esta pessoa que está do teu lado: o não pode ser um ainda não. Diga para esta pessoa com muito carinho, com muito amor: troca o teu não por um ainda não. Aleluia, aleluia. Olha aquela mulher. Jesus olha para ela. Os discípulos, engraçadinhos, né? Estava com a vida boa, ao lado do mestre.
simplesmente diz: manda ela embora, pois vem gritando atrás de nós. Jesus continua andando e diz: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher disse: epa, veio e adorou, de joelhos, e disse: Senhor, ajuda-me. Aleluia. Ele respondeu: não. Aí ela disse: eu sei que não é não, é um ainda não. Me ajuda. Não, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela diz: eu te pego, Jesus. E ela pega Jesus na curva. Ela diz: eu sei, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí Jesus disse: não tem jeito, mulher, grande é a tua fé. Vai, seja conforme aquilo que você acredita. Aleluia. Olhe para cá. Quantos nãos você suporta para tirar o time de campo? Tem gente que não suporta nenhum. Tem mãe que manda a filha lavar as vasilhas, a filha nem falou não. Só porque demorou 2 minutos, a mãe diz: pode deixar que eu faço. Ela não é capaz de suportar um não. O primeiro não desmonta, desestrutura. O primeiro não joga para um estado de autopiedade. O primeiro não desarticula a fé. Mas aquela mulher disse: eu sei que Ele é misericordioso, eu sei que Ele é bondoso, eu sei que Ele já curou, e Ele vai curar de novo. Ela conhecia Jesus. Então, Deus quer, algumas vezes, que os não finais sejam insuficientes para nos desencorajar de ir à luta. E em terceiro e último lugar, Deus quer que aprendamos que o amor dele é uma dimensão absoluta do seu caráter. Ei, queridos, Deus é amor. Deus é amor. Ele queria que os seus discípulos aprendessem que algumas coisas são até negociáveis, menos o amor. O amor não se negocia. João, o evangelista, narra que um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ei, Deus não vai te amar só quando você faz a tarefa de casa. Ei, Deus não vai te amar, não vai colocar estrelinha no teu caderno só quando você fizer a tarefa direitinho. Deus te ama. Aleluia. E mais, te amará até o fim. Até o fim. Até o fim. Se tem uma coisa que Deus não teme, se tem uma coisa que Deus não receia, é ser incoerente aos olhos humanos, desde que essa incoerência seja em nome do amor. Deus disse: vai, Jonas, prega a minha palavra. Ele disse: não vou não. O senhor tem uma mania. Que mania, Jonas? Mania de amar. Quando as pessoas arrependem, o senhor não aguenta. O senhor diz que vai destruir, aí o homem chora, jejua, e o senhor volta atrás: não vou não. E tem vezes que a gente quer ser melhor do que Deus. A gente dá uma palavra e morre por ela.
quando aquela palavra poderia ser ressignificada, quando ela poderia ser retrabalhada. Mas a gente teve a palavra. O Espírito Santo está dizendo: meu filho, a única coisa que não se negocia é o amor. Aleluia, é o amor. Jonas não entendeu, coisa que muito crente também continua não entendendo. Tem crente que olha para os outros e diz: eu não sei qual é o critério de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você: vais morrer sem saber quais são os critérios de Deus. Chega um moço, bonitinho, cartão de membro, diretamente da sinagoga: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Como é que está aí os mandamentos? Legal, sei tudo. Pai e mãe, honro. Só falta uma coisinha: vende tudo que tem, reparte entre os pobres, vem e segue-me. Vazou. Ele está sendo crucificado ao lado de um ladrão, caba da peste, ruim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Só isso. Hoje estarás comigo no paraíso. O critério de Deus é a graça. Aleluia. O critério de Deus é a graça. A pergunta que eu tenho que fazer não é porque os bons sofrem, mas é porque alguns bons não estão sofrendo. A pergunta não é por que você não está sofrendo, por que você está sofrendo, é por que você não está sofrendo. Porque o mestre disse: no mundo tereis aflições. Quando ele mandou Isaías entregar uma mensagem para Ezequias, Isaías disse: vai morrer. Ezequias vira o rosto para o canto e disse: me dá uma chance, mais um tempo. Deus disse: Isaías, volta lá, o homem está chorando, não aguento ver ele chorar. Vai lá e diz para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. Ele argumenta com a mulher cananeia que não a atenderia, mas rendeu-se a sua fé. Ele diz: eu nunca vi tanta fé. Tanta fé, tanta fé, tanta fé. Vai, mulher, seja feito conforme a sua fé. E naquele instante, a filha dela foi curada. Olhe para cá. Eu quero concluir fazendo duas observações. Primeiro, pode ser que nós tenhamos que esperar longos anos. Pode parecer que estamos orando em vão. Pode parecer que nós estamos intercedendo sem qualquer proveito. Todavia, jamais devemos desistir. Aleluia. Jamais devemos desistir. Em segundo lugar, você tem que confiar que Jesus não muda. Ele é o mesmo ontem, é hoje e será para sempre. Dobre os seus joelhos e confie nos propósitos de Deus para esta tua dor, para este teu sofrimento, para este teu momento. Ele pode reverter qualquer situação ou decisão. Ele é Deus. Fique em pé, em nome de Jesus. Enquanto o ministério de louvor se aproxima, eu quero fazer duas perguntas. A primeira pergunta que eu quero fazer é para você que veio a este santuário nesta noite
e que ainda não vive esta vida de comunhão e de fé com Deus, e quer entregar a sua vida às mãos do Mestre, saia do teu lugar e venha à frente, que eu quero orar por você. Estou convidando aquelas pessoas que ainda não são crentes, ou aquelas pessoas que estão afastadas. Pastor, a fé esfriou, o desânimo tomou conta, a dor dominou. Eu quero convidar você a entregar a sua vida nas mãos do Mestre. Aleluia. Deus abençoe vocês. Mais alguém que entendeu que o Espírito Santo falou ao seu coração? A segunda pergunta: você quer receber nesta noite uma oração do corpo ministerial da igreja? Deus abençoe. Você quer receber nesta noite uma oração do corpo ministerial da igreja, para Deus renovar a sua fé, a sua confiança? Sai do teu lugar. Eu creio muito nesse momento, que esse não é apenas mais um momento, que esse é um momento muito especial de Deus. Você que está dizendo: não estou entendendo absolutamente nada, está tudo muito confuso para mim, está tudo muito estranho para mim. A minha fé, a minha confiança, eu não sei se Deus ouviu, eu não sei se Deus escutou, e eu também não sei se eu continuo orando ou se eu paro de orar. O Espírito Santo nesta noite te traz aqui exatamente para poder renovar a sua fé. Receba a tua bênção. Os irmãos que estão aí nos seus lugares, levante as suas mãos para o alto, por favor. Ministre a bênção de Deus sobre estas vidas. Aleluia. 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 Milagres estão acontecendo aqui esta noite. Milagres estão acontecendo aqui esta noite. Aleluia. 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 Milagres estão acontecendo aqui esta noite. Senão da graça de Jesus.
vai colocar a sua fé nos seus méritos, é na graça. No sangue do bom Redentor. Aleluia. Cristo é a rocha em que Firme está a minha fé. na aflição. É Senhor. É Senhor. Aleluia. Salvador. Aleluia. Aleluia. Charada, charabada. Não posso a face ver. Aleluia. Na sua graça vou viver. Sinta a graça. Em cada crise sem falhar. Aleluia. Sempre de nele confiar. Sempre de nele confiar. Oh, oh, oh. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé. Na aflição é Senhor Salvador. É Senhor Salvador. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé. Na aflição é Senhor Salvador. Aleluia. Aleluia. Que o seu clarim soar Levante as suas mãos e cante. com ele Celebre isso. alegrarei a redenção Cante. com todos que no céu estão. Aperte a mão dessa pessoa que está do teu lado, ou dê um abraço nela. Diga para ela: troca o seu não por um ainda não. Aleluia. 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 Cristo é a rocha em que firme está a minha fé. Na aflição é Senhor Salvador. Que maravilha. Esse é o cântico da tua igreja, Senhor.
Salvador. De nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos desde agora e para sempre, amém. Não saia, você dá um abraço da pessoa que está do teu lado e diga para ela: Cristo é